Vamos continuar essa preparação para o culto. Vamos cantar e assentados mesmo, vamos repetindo o que estamos cantando e vamos clamar ao Senhor que nos prepare o coração para adorá-lo. Oremos, irmãos. Pai amado, de infinita misericórdia, sentimos a Tua presença nesse instante aqui, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que Tu estás presente, Senhor Deus, em nossas vidas, nos protegendo, Senhor Deus, nos ajudando. E por isso, Senhor Deus, temos a certeza que não fomos trazidos aqui por acaso, fomos trazidos aqui por Ti, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, para honrar e bendizer o Teu santo nome. Seja, Senhor Deus, com cada um que aqui está, seja, Senhor Deus, com os irmãos que ainda estão vindo, esteja abençoando, Senhor Deus, esta igreja que está comemorando mais um ano, Senhor Deus, de organização, e com certeza, Senhor Deus, temos sido abençoados sob maneira por Ti. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Continue orando silenciosamente. Vou ver esse momento.
Você vê juntos essa acolhida, ministro, e depois a resposta da congregação. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Abre, Senhor, os teus lábios, e a minha boca manifestará o seu louvor. Santo Deus e Pai, Tu és santo, Tu és bendito, Tu és eterno. Te louvamos, Senhor, por Tua glória, Tua graça, que se faz presente nesse lugar, Senhor, que nos traz aqui para nos salvar, para nos ajudar. Ó Deus, nós Te louvamos, Senhor, porque a nossa igreja, Senhor, comemora 18 anos de organização. Ó Deus, Te agradecemos, Senhor, porque temos o privilégio de nos reunir hoje e podermos, Senhor, celebrar o Teu nome, poder celebrar, Senhor, as vidas que durante esses anos foram salvas nessa casa, poder celebrar, Senhor, as vidas que foram confortadas, consoladas, Senhor, poder celebrar, Senhor, a oportunidade que temos, Senhor, como povo Teu, nos reunir para adorar o Teu precioso nome, porque um dia nós fomos alcançados pela graça misericordiosa do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, Te louvamos, Senhor, e clamamos que Teu Espírito Santo nos conduza em cada parte desse culto. Ó Deus, que o Teu nome seja adorado, que os nossos corações sejam levados a repetir na Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque traz o mensageiro essa noite. Te agradecemos, Senhor, porque traz o Teu povo que aqui está, Senhor, e ninguém está aqui por acaso, Senhor. Tu trouxeste, Senhor, para a glória do Teu nome. Por isso Te louvamos, por isso nos alegramos em Ti. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos e Te adoramos em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É uma alegria muito grande receber todos aqui. São 18 anos de organização, mas muitos outros anos de congregação, quando o povo se reuniu aqui e começou a adorar o Senhor aqui, tá? É uma bênção poder juntar a igreja, poder receber os irmãos que estão aqui hoje, tá? Pastores, presbíteros de outras comunidades que estão aqui também, né, da igreja, e que viram essa igreja, né, nascer e que agora estão adorando o Senhor conosco hoje. Todos são muito bem-vindos à casa de Deus. Todos são muito bem-vindos a se alegrar conosco, né? E é muito importante que nós saibamos, não somente, né, que estamos aqui para adorar o Senhor, mas com quem nós viemos adorar. Aqueles que Deus trouxe aqui. Por isso a equipe de louvor vai nos conduzir no cântico. Enquanto nós cantarmos, vamos ficar em pé. Enquanto cantarmos, nós vamos saudar todos aqueles que vieram adorar o Senhor nessa noite. Abençoa
ainda nesse espírito de adoração, vamos ler a palavra de Deus. Todos nós, no livro dos Reis, de 8:56, capítulo 8, 56 a 60. Lemos todos. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que prometera, nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor, nosso Deus, seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desamparem e não nos deixem, a fim de que assim incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. E estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que faça ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. O Senhor é Deus e não há outro. A Ele pertence a glória, a honra. Ele é digno de todo louvor. Vamos cantar ao Senhor. Senhor,
A palavra de Deus, ela assim nos diz, ela nos chama a confissão da seguinte maneira: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, e na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Se nós muitas vezes vivemos ansiosos, vivemos preocupados e deixamos de entregar as nossas vidas, as nossas dores, a ansiedade na mão do Senhor, essa é uma boa oportunidade para nós pedirmos perdão, para nós confessarmos agora os nossos pecados, confessarmos as nossas falhas. Depois, alguns instantes, teremos agora a oração silenciosa que o presbítero Vicente, ele nos deve a Deus uma oração de confissão, clamando a Deus também perdão de Deus. Oremos silenciosamente. Santo, santo é o seu nome. Senhor, nós aqui estamos com nosso coração contrito, Pai, te pedindo perdão por tudo que nós temos feito de errado, Pai. Você sabe, Pai, que nós somos pecadores, a cada instante nós estamos pecando, Pai. Mas Deus é misericordioso para nos perdoar. Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais esse ano de organização que essa igreja de Boa Esperança está completando, Pai. O Senhor esteja abençoando a cada membro da nossa igreja, a cada visitante, Pai. O Senhor esteja dando misericórdia para cada um de nós, Pai. Ó Pai amado, temos nós pedimos e te agradecemos, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus nos diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse momento é um momento que nós nos alegramos porque fomos perdoados. Ela pediu para o Vicente orar, apesar de ter feito a cirurgia recentemente, no céu da boca, mas o presbítero Vicente, ele está aí desde os primórdios da igreja, junto com o presbítero Elvio e outros que estão aqui. Então é muito importante que nós oremos e nos alegremos de ter o presbítero Vicente aqui conosco. Vamos ficar em pé e vamos nos alegrar no Senhor, mostrar nossa confiança no Senhor, cantando o Salmo 40. Confiante no Senhor, e
damos graça, Pai querido, porque depois do dia, Senhor, tu nos traz a tua casa, Senhor, para te louvar, para te bendizer e para te agradecer, Senhor. Te louvamos, Pai querido, por tua grande salvação, através do teu Filho Jesus. Te louvamos, ó Pai querido, por cada um que trouxeste a tua casa nessa noite, Senhor. Te louvamos, ó Pai querido, pelos membros, te louvamos pelos visitantes. Te louvamos, ó Pai querido, pela liberdade de culto que temos. Te louvamos, ó Pai querido, pela vida dessa igreja, Senhor. Te louvamos, ó Pai querido, porque foi através dessa igreja que tantas pessoas foram salvas, Senhor. Tantas pessoas tiveram encontro verdadeiro contigo, Senhor. Te louvamos, ó Pai querido, porque podemos ter a porta dessa igreja aberta, Senhor, com liberdade, Senhor, de ler a tua palavra e te entoar cantos de louvor, Senhor. Te agradecemos, Pai, por tudo. Te agradecemos pelos 18 anos de organização dessa igreja. E te louvamos principalmente, Pai querido, por tão grande salvação, Senhor. Obrigada por tudo, dá-nos a tua paz, a tua orientação em todas as coisas das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Antes de ouvirmos a palavra, nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos enche o coração, né? Que o Espírito nos transforme. Vamos cantar. Clamar ao Senhor pela iluminação do Espírito Santo. Nos contamos hoje com a presença do presbítero Pascoal, presbítero da Igreja Presbiteriana do Xingri, também com a presença do pastor Januí,
conosco. Eu pedi para o Pascoal que nos ajude a Deus nessa oração por iluminação, clamando a Deus que nos ilumine, que nos capacite a compreender a palavra, e também abençoe o reverendo Carlos Nunes, que vai trazer a palavra. O reverendo Carlos Nunes, ele pastoreou essa igreja, né? Deixa eu reverendo Carlos que está aqui à frente. Pastoreou essa igreja durante algum tempo e ainda era congregação, né? E depois, lá de maneira muito particular, no meu caso, né, ele foi um dos incentivadores para eu poder ir ao seminário, né? Se não fossem os conselhos, né, Deus usando o reino do Carlos Júnior, de repente nem estaria aqui hoje, né? Então Deus usou esse servo para muitas coisas e vai usar novamente hoje para falar nos nossos corações. Então, presbítero, nos eleve a Deus. Pai querido, Pai amado, bom estar na Tua presença, Senhor. Bom cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Senhor, nós já te louvamos, já te bendizemos, ó Pai. Mas agora, Pai, quando chega esse momento tão especial do culto, ó Pai, que nós te prestamos, Senhor, nós queremos clamar, ó Pai, a iluminação do Teu Espírito, Senhor, para cada um de nós aqui na Tua casa, Senhor. Ó Deus, ilumina-nos, ó Pai, para que nós possamos entender qual é a Tua boa vontade para nós nesta noite, ó Pai. O Senhor está usando, Senhor, o Teu servo, reverendo Senhor Carlos Nunes, ó Pai, como boca do Senhor aqui neste lugar, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, fala, Senhor, fala aos nossos corações, pois quando ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, o reverendo Carlos Nunes, ó Pai, não apareça, Senhor, como não é o objetivo dele, Senhor, mas que o Senhor possa usá-lo grandemente em Tuas mãos, ó Pai, para que realmente, ó Pai, Tu queres que nós ouçamos, Senhor, que o Senhor seja transmitido através do Teu Filho, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Pai, nós te oramos e agradecemos, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, antes de proceder à leitura do texto para a nossa reflexão desta noite, eu quero aqui publicamente agradecer ao reverendo Mauro pelo convite que recebi através de e-mail e pedi a minha esposa para dar a resposta e ela respondeu para mim positivamente, porque é sempre um prazer muito grande voltar a esta igreja e é um prazer muito grande sempre manter esse contato mais a miúdos com o reverendo Mauro, com a Marinásia, com o Mateus. Olhando para essa família, lembro quando eles caminhando lá pelo barranco ali, ainda dava para passar pelo barranco, vem chegando aquele casal diferente e eu olhei para a Marinásia e achei que a conhecia, porque a última vez que a tinha visto ela era muito pequena, se não me engano era da minha turma, na minha classe. Eu dava aula para as crianças e ela fazia parte da minha classe, e agora já adulta, chegando lá à nossa igreja. E o reverendo Mauro hoje, pastor, naquela ocasião, um pouco tempo convertido, mas não tinha muito tempo, e passaram ali conosco algum tempo, um tempo muito relevante, muito importante para nós, de muita contribuição para a nossa igreja. Ele que foi membro da Junta Diaconal e do Conselho da Igreja como presbítero, Então é sempre um grande prazer nós estarmos de novo tendo a oportunidade desse contato mais próximo e particularmente por estar aqui nesta igreja que eu tive o prazer de estar quando ainda era congregação. Quero
agradecer a Deus a oportunidade de rever ao presbítero Pascoal, ao reverendo Janduí, os membros do conselho dessa igreja, com os quais tive a oportunidade de conversar, já agora antes do culto, Vicente, ao Zedek, ao Elvio, não sei se mais algum, mas esses três eu falei com eles pessoalmente, as suas respectivas esposas, as famílias com as quais a gente tem assim contato mais próximo, a Ana e o Marcos, com os quais nós tivemos agora recentemente no retiro. Nós queremos agradecer a Deus por esse privilégio, lamentar também a ausência da minha esposa, que a gente planejou muito estar juntos aqui, mas um acidente conosco no retorno à nossa casa na terça-feira impediu que ela estivesse aqui, está se recuperando, mas nós aqui estamos para fazer o trabalho para o qual o Senhor nos comissionou. E eu quero convidar aos irmãos para acompanhar a leitura do texto. Está lá no Antigo Testamento, o segundo livro da Bíblia. Para aqueles que ainda não são membros da igreja, o segundo livro da Bíblia é o livro do Êxodo, lá no capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 8 até o versículo 16. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. O Senhor, pois, nos abençoe, aplicando o texto da sua palavra aos nossos corações. Amém. Amados irmãos, o texto que nós lemos é um texto já conhecido dos irmãos. E eu quero confessar aqui publicamente
E não é a primeira vez que estou pregando esse sermão. Eu vou dizer por quê. Ultimamente, todas as vezes que tenho sido convidado para falar alguma coisa sobre Reino de Deus, o reverendo Mauro falou sobre isso comigo, eu recebi aqui um marcador de Bíblia, os 18 anos da igreja, está escrito aqui: proclamando o Reino de Deus com a vida. E a primeira coisa que me veio à memória naquele momento foi preparar alguma coisa que falasse especificamente sobre esse tema. Mas em seguida lembrei-me desse texto e desta reflexão, e pela minha vontade eu pregaria todos os domingos na minha igreja, até que os membros da minha igreja entendessem que é preciso viver com relevância diante de Deus. E entendi que nós deveríamos aproveitar essa ocasião para refletir acerca desse texto, que é de extrema relevância para cada um de nós. E apesar de, nesse período no Antigo Testamento, a gente ainda não falar sobre Reino de Deus, é uma questão lá neotestamentária, mas o texto ele se aplica perfeitamente a essa questão, e ele nos fala profundamente acerca de algumas questões que são muito relevantes para a nossa geração. Eu gostaria de hoje estar refletindo com os irmãos, a partir desse texto, um tema: sermos relevantes para o Reino de Deus. O Pedro Mauro falou que eu podia ficar à vontade, e aí a gente fez essa adaptação para se adequar ao tema proposto para o aniversário da igreja. Falarmos sobre a questão da relevância e falarmos sobre a questão do Reino de Deus. Então, meus irmãos, o capítulo 17 desse livro do Êxodo, ele narra a saída da congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, acampando em Refidim, que ficava acima da região do Sinai. Não havia água neste lugar, e o povo começou a murmurar. Esse mesmo povo, meus irmãos, já tinha murmurado em outras ocasiões. Se os irmãos observarem um pouco, lá no capítulo 15, um pouquinho antes, no capítulo 15, a partir do versículo 22, está escrito assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam nada. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se Mara. E o povo, versículo 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E agora, o que é que você vai fazer? Como é que você vai se virar para trazer água para a gente? Nós não temos água, estamos com sede, as águas são amargas, e agora? O povo murmurou naquela ocasião, murmurou também lá no capítulo 16, conta lá, versículo 12, acerca da murmuração do povo de Deus. Meus irmãos, o que nós observamos aí é que toda a história do povo de Deus é uma história marcada por insucessos decorrentes de murmurações, de pecados, pela desobediência. E não só isso,
mas também uma grande dose de ingratidão. Esse povo foi muito ingrato com Deus em várias ocasiões. Mas, meus irmãos, exceto pela participação relevante de alguns que deixaram de olhar para o próprio umbigo e levantaram a cabeça e olharam para o futuro e fizeram a diferença no lugar e no tempo onde eles estavam. O escritor Fred Pollack, falando do poder do futuro, ele diz: a visão é o resultado de sonhos em ação. Fred Pollack, ele escreve vários e vários livros acerca desse tema, falando sobre a visão do futuro, e esta tem sido uma matéria relevante nas grandes empresas do nosso tempo. A visão do futuro. E lembram-se os irmãos vão lembrar muito bem dos 12 espias que Moisés enviou para espiar a terra de Canaã. Estão lembrados? Que eram 12. Mas apenas Josué e Caleb tiveram visão do futuro. Eram 12, mas apenas Josué e Caleb tiveram a visão do futuro. E isso fez toda a diferença. A Igreja Presbiteriana de Boa Esperança, irmãos, está completando agora nesta semana, 18 anos. 18 anos de organização. E dentre aqueles que Deus escolheu e que passaram por aqui, alguns tiveram a visão do futuro. Tomara que sejam muitos, mas uma certeza eu tenho, que alguns tiveram a visão do futuro e não apenas se tornaram relevantes, mas contribuíram para que esta igreja se tornasse relevante no dia de hoje, se tornasse relevante neste momento em que completa 18 anos. Trilhando por esse caminho, irmãos, eu gostaria de observar algumas questões aqui nesse texto que certamente haverão de nos dar as orientações que necessitamos para a nossa participação relevante no Reino de Deus. E aí, tirando essa parte introdutória, posso começar a contar meu tempo agora, né? Estou lembrando aqui do reverendo Mauro, uma vez pregou lá na igreja. Ele disse, se contou isso lá, que foi a igreja da ilha pregar. Se não me engano, parece que você perguntou para o pastor lá quanto tempo que ele podia dispor, né? Tijuca, né? O pastor falou assim: ó, você pode dispor do tempo que você quiser, mas a igreja só ouve 20 minutos. Tá? Eu vou procurar ficar por aí, tá? Entre 20 minutos e 1 hora, tá? O pessoal não descansar. Mas, irmãos, gostaria de aqui pontuar algumas questões desse texto. Tá? Como atua um servo relevante para o reino de Deus? À luz do texto e orientações que nós temos, que são seguramente importantes para a Igreja de Boa Esperança, como é para a minha igreja, como é para a Igreja Presbiteriana do Brasil, não é? Como é para qualquer servo de Deus que lança a mão da palavra de Deus, que lança a mão desse texto, à luz das questões que nós já lemos aqui, e vamos agora pontuar mais pausadamente. A primeira questão, meus irmãos, é que um servo relevante para o reino de Deus, ele age com determinação, com profunda determinação. Observem o versículo 9 do capítulo 17.
com isto ordenou Moisés. Moisés chegou lá e pediu assim: por favor, Josué, você poderia, se você não estiver cansado, se você quiser me dar uma ajuda assim, você poderia me ajudar no trabalho aqui que tem para ser feito? Não, não foi assim. O servo relevante para o reino de Deus, ele age com determinação. E a gente poderia dizer também autoridade. Age com autoridade, age com determinação, age autorizado pela vontade de Deus e pela palavra de Deus. E foi assim que Moisés se dirigiu a Josué. Com isto ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai à peleja contra Amaleque amanhã. Nós vemos, meus irmãos, e já falamos sobre os espias da terra de Canaã. Quantos eram? 12. Quantos foram determinados? 2. 2 apenas foram determinados. Lembram-se de Gideão? Quantos eram? 22 mil. Ninguém é obrigado a saber, nem grava isso. Se eu não tivesse pesquisado, também não ia gravar. Ninguém precisa ficar com vergonha. Eu sei que eu fui lá pesquisar, né? 22 mil. Quantos foram relevantes? Todo mundo sabe. Quantos? 300. Puxa, mas eram 22 mil. Quantos foram determinados? 300. 300 foram determinados. Thomas Edison. Já ouviram falar? Thomas Edison. Sabe quantas experiências fez até descobrir a lâmpada, ou o filamento da lâmpada, e a lâmpada, né? Finalmente, depois ele continuou a experiência, né? Na primeira vez que ele conseguiu acender o filamento, ele ficou cerca de 48 horas. Enquanto a lâmpada ficou acesa, ele ficou acordado. Depois de 48 horas ela apagou. Aí dormiu 24 horas seguidas. Mas ele ficou tão interessado, tão determinado naquilo que acabara de inventar, que enquanto ela ficou acesa, ele ficou acordado. E aí depois ele aperfeiçoou essa descoberta. E ele faz mais de 1000 experimentos até descobrir a lâmpada. E ele patenteou durante a sua vida 1093 descobertas. O que é isso? Determinação. Era um homem determinado e foi expulso da escola. Para não dizer que foi expulso, o bispo, que era o diretor da escola, chamou a mãe dele e disse: senhora, ele não vai mais poder continuar, gostaria que você procurasse um lugarzinho para ele, porque ele não consegue fazer os exercícios direito, entendeu? Ele é muito dispersivo. E aí a mãe, que era uma professora aposentada, resolveu ser a professora dele. Ele estudou com a própria mãe. Para dizer que ele foi expulso, né? O bispo entregou o garoto de volta para a família e para a mãe, que foi a sua professora. Mas era determinado. Como determinados foram os 300 de Gideão, como determinados foram Josué e Caleb. Irmãos, essa igreja está fazendo 18 anos. Porque alguns servos determinados passaram por aqui, e servos determinados estão aqui hoje, e servos determinados vão continuar esta obra até o momento em que o Senhor voltar. Mas o servo relevante para o reino de Deus, o texto que nós lemos vai mostrar lá no versículo 10, a primeira parte do versículo 10 agora, que o servo relevante para o reino de Deus compromete-se com o objetivo estabelecido. Não apenas Moisés
a Josué, como Josué foi determinado em cumprir a ordem. Mas agora, o versículo 10 vai mostrar que o servo relevante para o reino de Deus, ele se compromete com o objetivo estabelecido. E no versículo 10, a primeira parte diz assim: fez Josué como Moisés lhe dissera. Fez Josué como Moisés lhe dissera. Quando Deus determina que você faça um determinado trabalho, em resposta à oração que você fez a Deus, você cumpre. Você faz aquilo que deve ser feito. Se você achar que há muito pietismo nessa afirmação, então vamos a uma outra questão. Quando o conselho da igreja diz assim: olha, você vai fazer isso, isso e isso, você cumpre aquilo que está determinado, aquilo que está proposto. Mas, meus irmãos, um servo relevante para o reino de Deus, ele se compromete com o objetivo estabelecido. Foi isso que fez Josué. Moisés não ordenou, o que ele fez o servo obediente? O servo obediente vai lá e cumpre o objetivo que está estabelecido. Fez Josué como Moisés dissera e pelejou contra Amaleque. É assim que age um servo relevante para o reino de Deus. Um servo relevante para o reino de Deus, ele não faz aquilo que dá na sua cabeça. Ele não modifica a ordem das coisas. Ele diz assim: o pastor pediu para fazer desse jeito, ou o conselho pediu para fazer desse jeito, mas eu conheço um jeito melhor. O pastor, e por conseguinte o conselho da igreja, é a autoridade delegada por Deus. É a voz de Deus que está determinando aquilo que seja feito pela sua igreja. Mas às vezes a gente acha que pode fazer melhor. Aí vai para diferente. Aí dá errado. Aí o pastor pergunta: mas você fez o que tinha pedido? Então, bom, eu não fiz porque eu achei, e por causa de achismo, a gente está cheio de problemas aí no mundo, que eu acho isso, eu acho aquilo. Preciso, meus irmãos, observar que um servo relevante compromete com o objetivo que está estabelecido. E o que foi estabelecido por Moisés foi cumprido por Josué. Em terceiro lugar, meus irmãos, um servo relevante para o reino de Deus, ele cumpre a sua tarefa com solidariedade. Observe o que diz o versículo 10, a parte B do versículo, e depois os versículos 11 e 12. Versículo 10 diz assim: Moisés, porém, a segunda parte, Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. E aí o que aconteceu depois? Arão e Hur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro do outro lado. O que é isso? O que é isso? Solidariedade. Isso é trabalho conjunto. Meus irmãos, na igreja de Deus, na igreja em que há servos relevantes para o reino de Deus, não há lugar para extremismo, não há lugar para individualismo. É preciso trabalhar com solidariedade. Uma das marcas da igreja cristã, meus irmãos, uma das marcas fundamentais
fundamentais da igreja cristã não é outra senão a unidade. Tanto é que o próprio Jesus, lá no capítulo 17, versículo 21, o que é que ele diz? Para que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que seja unidade. Isso é solidariedade, isso é trabalho conjunto, isso é trabalho em equipe. Nem Moisés trabalhou sozinho, nem Josué trabalhou sozinho. Quando ele recebeu a ordem de Moisés, Josué, que nós podemos observar, ele diz assim: escolhe-nos homens que saem, trabalho com solidariedade. Moisés não disse para ele assim: olha, sai, vai lá e emprega. Ele disse: organiza uma equipe, organize o seu grupo e saia para a igreja. A mesma coisa aconteceu na hora em que Moisés estava intercedendo pelo povo, ao levantar a sua mão. Solidariedade. Servo relevante do reino de Deus cumpre a sua tarefa com solidariedade. Ainda há um outro passo, meus irmãos. O terceiro passo que diz: o servo relevante para o reino de Deus, ele tem indispensável participação histórica. Observe o que diz o versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Escreve isso para a memória no livro. O que é isso, irmãos? Isso aí é participação histórica. Isso é documento que fica para a posteridade. É por isso que nós tramitamos na igreja, através das reuniões conciliares, das sociedades internas, através de documentos. Um país que não tem história, que não tem futuro. Uma igreja que não tem história, não tem futuro. Uma vida que não tem história, não tem futuro. A palavra de Deus diz que servos relevantes no reino de Deus têm indispensável participação histórica. Para finalizar, eu gostaria de ressaltar aqui o versículo 15, dizendo que servos relevantes, a marca distintiva de uma nação é a sua bandeira. Se lembram dos anos 60? Parece que foi em 69, não lembro. Isso mesmo? 69, Apolo 10, Apolo 11, 69. Quando o primeiro homem pisou na Lua, que foi que ele gravou lá a bandeira dos Estados Unidos da América. Agora, mais recentemente, para quem não é dos anos 60, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, derrubou o Saddam Hussein, o que é que os americanos colocaram no lugar mais alto? A sua bandeira. O que é que tremula? Quem já esteve lá em Brasília, um mastro fabuloso, estive bem embaixo daquele mastro, uma coisa gigantesca, a gente olhando de baixo, você olha para cima, é gigantesca, tremulando lá de cima, lá do alto, bandeira do Brasil, lugar de destaque. A marca distintiva de uma nação é a sua bandeira, e é sempre colocada em lugar de destaque. Isto nos remete, irmãos, a duas questões. E aí eu pergunto para mim, você pergunta para você: o Senhor é a minha bandeira?
Senhor é a minha bandeira, é a sua bandeira? Aí você responde para você, eu respondo para mim. Se Ele é a sua bandeira, Ele está em que lugar na sua vida? Ele está em lugar de destaque na sua vida? Os irmãos, servos relevantes no reino de Deus têm o Senhor como a sua bandeira. Quem é a nossa bandeira? Jesus. Jesus Cristo é a bandeira do crente. Se Jesus Cristo é a nossa bandeira, aí nós podemos proclamar o reino de Deus com a Bíblia. Se Ele é a nossa bandeira, nós podemos proclamar o reino de Deus com a Bíblia. E nós podemos proclamar com aquilo que nós temos. Algumas pessoas poderão dizer como Moisés: eu sou pesado de língua. Outros poderão dizer como Jeremias: eu não passo de uma criança. E algumas pessoas já disseram para mim na igreja: mas pastor, eu não tenho nenhum dom. Como não tem nenhum dom? Como não tem nenhum dom? Meus irmãos, Viktor Frankl foi um psicólogo e psiquiatra austríaco que foi preso na Segunda Guerra Mundial, em 1938, e foi preso na Áustria. Então os nazistas invadiram a Áustria e em 1942 ele foi levado para o campo de concentração de Auschwitz. E a sua mulher grávida foi levada junto com ele. E os seus pais também. Só que chegando em Auschwitz, eles foram separados. E ele nunca mais viu sua esposa e nem seus pais. Mas Viktor Frankl, ele, quando entrou naquele campo de concentração, e ouviu dizer que ele não sairia mais dali, e para todos os lados que ele ia, as pessoas diziam: você vai morrer aqui. E ele disse para ele mesmo: eu não vou morrer. E ele estabeleceu 3 objetivos na sua vida. Primeiro, sobreviver. Segundo, ajudar como psiquiatra. Terceiro, aprender. Meus irmãos, durante toda a nossa vida, por mais simples que seja, por mais cáustico que seja o ambiente em que nós estejamos vivendo, nós precisamos sobreviver. Nós precisamos contribuir com aquilo que temos. E contribuiu com o que tinha. Ele era psiquiatra. Foi com isso que ele contribuiu. E alguém poderia dizer: o que um homem desse vai aprender no campo de concentração? Alguém está fadado a morrer a qualquer momento. Vou aprender o quê? Eu posso dizer aos irmãos que quando terminou a guerra ele estava vivo. Ele conseguiu sair de lá. E quando ele saiu de lá, ele viveu os melhores anos da sua vida. Escreveu as suas maiores obras. Terminou seu doutorado. Foi diretor de várias clínicas na Alemanha e Estados Unidos. E morreu aos 92 anos, em 1937, deixando uma grande contribuição para a história. Fez o que ele tinha na ocasião. Ainda os irmãos Loren Astley, que é um poeta, um cientista americano, ele chegou um certo dia, estava observando bem longe na praia o que parecia um bailado. Alguém parecia que estava bailando na praia.
E ele foi se aproximando. Aí observou que aquele bailado não era de fato um bailado. Era um jovem que estava pegando estrelas do mar, lá na beira da praia, corria até o mar e jogava. A maré estava baixa, ele chegava bem próximo à água e jogava. Lauren Ashley chegou para aquele jovem e o chamou, disse assim: o que é que você pensa que está fazendo? Você já observou o tamanho dessa praia? Você já observou que tem centenas, milhares de estrelas no mar? O que é que você pensa que está fazendo? Você acha que isso vai fazer diferença para esse tanto de estrelas no mar, espalhadas por quilômetros de praia? Aquele jovem não respondeu nada. E foi lá, na areia, pegou uma estrela do mar, foi à beira da praia e jogou. Voltou, disse para Lauren Ashley: fez diferença para aquela. Meus irmãos, nós precisamos fazer diferença, ainda que o nosso trabalho seja o mais simples possível, ainda que o seu trabalho seja lançado na estrela do mar, simples assim, ainda que você pense que ele nada sabe fazer, mas o que você sabe fazer, faça dando o melhor de si com amor. Eu tenho certeza, isso fará grande diferença. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe essa igreja, que Deus a cada dia reúna mais servos relevantes para o reino de Deus aqui nessa comunidade. Coloque-se diante de Deus, coloque-se nas mãos de Deus. Faça aquilo que deve ser feito segundo a vontade de Deus, mas sobretudo, faça do Senhor a sua bandeira. Faça de Jesus Cristo a sua bandeira. Não tenho dúvida, você será o servo relevante para o reino de Deus. Amém. Irmãos, vamos aproveitar esse momento e vamos orar. O reverendo João estava lembrando aqui, ele há pouco tempo, vindo do retiro, né? Terça-feira, ficou se envolvendo num acidente sério, né? Muito grave, e que causou, ferimentos não apenas no corpo, né, dele da Fátima, mas também aquela sensação terrível que vem depois de um acidente desse, que é aquela insegurança, e você tem que rever tudo aquilo, né, que Deus nos tem dado diariamente para nos fortalecer nesse momento. Então vamos pedir a Deus que esteja abençoando o reverendo Carlos, esteja abençoando a Fátima nesse momento. Vamos orar por eles. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu trouxeste teu servo aqui. Amém. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, que não obstante, Senhor, todas essas dificuldades pelas quais teu servo passou, Senhor, essa semana, ó Deus, ele cumpriu esse compromisso, Senhor, que havia sido conosco, com determinação, com amor, com carinho, e com submissão a Ti, Senhor. Nós te louvamos. Ó Deus, agora nós clamamos, Senhor, que o Teu Espírito esteja sobre a vida dele, Senhor. O Teu Espírito esteja sobre a Fátima, Senhor.
ó Deus, que estarem se recuperando, Senhor, mas que essa recuperação, Senhor, seja completa, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Não apenas do seu corpo, Senhor, mas da sua mente, Senhor, do seu coração. Que haja renovação de ânimo, Senhor. Ó Deus, nós clamamos, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre a vida desse casal, ó Deus, que tem sido tão abençoador para a comunidade de Jardim Jerusalém, como tem sido, Senhor, para todos aqueles que o cercam, Senhor. Todos aqueles que estão próximos a eles, Senhor, que estão abençoados. A nossa igreja foi abençoada por eles, Senhor. Ó Deus, e até hoje, Senhor, nós podemos sempre contar com o Teu servo, Senhor. Nós te agradecemos pela vida dele e clamamos, Senhor. Amém. Restaura completamente. Amém. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, do nosso Salvador. Amém. 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 Vamos cantar um hino agora? Vamos cantar com alegria, vencendo, vem Jesus. Pessoal, gostaríamos de dar alguns avisos. Amanhã continuamos a nossa celebração. Né? O culto da manhã será às 10h15. Nós teremos aqui a palavra de Deus pregada pelo reverendo Elias, pastor da igreja de Cosmos. À noite teremos a presença do reverendo Gilberto. À noite o culto será às 19h30. De manhã teremos batismo, renovação de votos, bodas de prata. Né? À noite teremos ceia do Senhor. Então vai ser um domingo de festa, irmãos. Muita alegria nesse domingo. E
que aqui apresenta o reverendo Daniel Machado. O reverendo Daniel Machado também é pastor auxiliar aqui na igreja, mas ele não pôde estar porque está dando apoio ao pai, que foi internado essa semana, teve que fazer transfusão de sangue. Ele está muito idoso, está com 90, 92 anos, assim. Então vamos orar também, né, pelo pai do reverendo Daniel. Após o culto nós temos cachorro quente, né? Estão todos convidados a comer o cachorro quente após o culto, né? Vamos agradecer a Deus agora. E nós temos a presença de uma pessoa muito especial hoje. Nós temos a presença do Pedro Olímpio, tá? Pedro Olímpio aqui está no pão da tia, né, da Norma. Pedro Olímpio, filho da Núbia e do Fabrício, tá? E é um motivo de gratidão, não apenas o nascimento, né, do Pedro Olímpio, que é motivo de alegria para toda a família, tá? Mas também a recuperação não foi tão simples, né, da Núbia, né, passou por umas dificuldades, mas graças a Deus, né, Deus abençoou, e ela está aqui conosco hoje para agradecer a Deus por essa bênção, tá? Então vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, vamos fazer essa oração. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa despedida. E depois da despedida, a gente ora. Eu queria chamar o presbítero Elber aqui à frente. Presbítero Elber, meu irmão, vem. Aqui à frente. O presbítero Elber também foi um dos pioneiros aqui, né? Então, após a despedida, que nós vamos fazer agora a leitura, nós vamos fazer essa oração final. Não esquecendo de orar pela Núbia, pelo Pedro Olímpio. Ok? Pedro Olímpio. E, obviamente, pelo aniversário da igreja, né, que é o povo reunido. Passando a nossa despedida. Depois eu vou chamar o reverendo Carlos para impetar a bênção do povo de Deus. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Senhor Deus, nós nesta noite rendemos graças, muitas graças ao Senhor, porque, ó Pai, durante todo esse tempo, o Senhor nos colocou aqui neste lugar, e em todos os momentos, Pai, nós podemos sentir a Tua presença, cuidando da Tua igreja, consolando a Tua igreja, alimentando a sua igreja, enviando a sua igreja, e com tudo isso, ó Pai, nós podemos ver a glória do Senhor. Amém. Hoje, ó Pai, neste dia, mais um ano se completa, e podemos ver a tua igreja alegre e feliz, reconhecendo, Pai, que o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus, o Deus presente, o Deus que ouve a sua igreja, o Deus que responde a sua igreja, o Deus que faz tudo segundo a tua santa vontade. Amém. Nós, ó Pai, te damos muitas e muitas graças, porque todos os momentos, Pai, que passamos aqui neste lugar, o Senhor tem mantido a porta da tua casa aberta. E as vidas, Pai, que o Senhor foi salvando, o Senhor foi acrescentando a este seu rebanho. E hoje, ó Pai, reunidos, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos, porque a nossa bandeira é o Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, por cada irmão que aqui passou. Cada irmão, ó Pai, que tem intercedido pela tua igreja em oração. Para cada, ó Deus, irmão que hoje não está aqui conosco, mas, ó Pai, tem lembrado de nós e tem, ó Pai, intercedido, e aqueles irmãos, ó Pai, que aqui estão. Lembro, meu Deus, neste momento do teu servo José Bezerra.
Ó Pai, este homem que o Senhor colocou aqui nesta obra. Ó Pai, quantas e quantas vezes preocupado e buscando o apoio do Senhor, Pai, levou esta mensagem de salvação a tantas pessoas aqui nesta comunidade. Pai, nós sabemos que ele está passando por uma recuperação, mas quando perguntamos ao teu servo como está a sua fé, ele responde: minha fé está firme no Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai, porque em tudo nós podemos sentir a tua bênção, a tua, ó Pai, orientação, a tua, ó Pai, direção. Nós somos um povo, ó Pai, que reconhece o Senhor como o único Deus. E os inimigos, Pai, que se levantam contra a tua igreja, o Senhor tem tido misericórdia e tem derrotado em nome de Jesus. E hoje, ó Pai, o teu servo, o pastor Mauro, está à frente deste rebanho, este jovem pastor que tu trouxe à tua igreja. Hoje, ó Pai, conduz a tua igreja e podemos ver ele a cada dia crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pai, este casal agora, Pai, que aqui se encontra com seu filho, Pai, nós muito te agradecemos também, que é mais uma bênção, Pai, que esta tua igreja pode contemplar, os cuidados para com esta família. E hoje, ó Pai, ela está aqui conosco, dando glória ao teu nome, porque também reconhece o Senhor como único e verdadeiro Deus. Pai, obrigado, Pai, por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo, ó Pai, que o Senhor tem nos proporcionado. Tu é o nosso Deus provedor, Tu é o nosso Deus que está presente, um Deus fiel. Pai, muitas das vezes falhamos, muitas das vezes, ó Pai, entristecemos ao teu coração santo. Mas uma coisa, ó Pai, nós podemos proclamar: o Senhor é um Deus fiel, um Deus que não peca, um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus, ó Pai, que conduz a tua igreja para a glória do teu nome e para a alegria do teu povo. É no nome de Jesus, Pai, que nós muito te agradecemos e continuamos, Pai, a trilhar nos teus caminhos, o caminho de Cristo, porque o Senhor, ó Pai, um dia nos prometeste que estaria conosco, permaneceria conosco, e nós caminhamos nesta fé até a volta do Senhor Jesus, o nosso Salvador, para buscar a tua igreja. Pai, é nesta fé, ó Pai, que nós caminhamos. É em nome de Jesus, Pai, que nós fazemos esta oração. Muito obrigado. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vamos saber, irmãos. Amor de Deus, nosso Pai muito amado, eterna graça de Jesus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, enchendo os vossos corações e enchendo os corações de todos aqueles que professam o nome do Senhor e estão espalhados no mundo pelos séculos dos séculos. Amém.